Attenzione, attenzione, pickpocket! Falando português bem claro, muito cuidado com esses meninos da gangue da bike. Meu nome é Milton, esse é o Tipo Incrível, eu tô aqui no centro de São Paulo, dessa cidade que eu amo e já moro há 30 anos, mas hoje por um motivo que eu não gostaria, que é de registrar minha indignação do caos de violência que a gente está vivendo por aqui. Não que isso seja um assunto novo, mas parece que a coisa tem evoluído cada vez mais. E antes que alguém venha aqui com fanatismo político, esse vídeo não tem nada a ver com essa história de direita e de esquerda. Tem a ver com uma cobrança, que é o que todo mundo deveria fazer quando a gente elege algum político. Sim, a responsabilidade pela polícia é do governo do estado de São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana é da prefeitura e de tantas outras providências também que são do governo federal. Que é ter emprego, ter educação, ter uma legislação que funcione, que não deixe as pessoas impunes. Ou seja, esse pacote de confusão que a gente vive faz com que a gente esteja nessa realidade caótica e insuportável em São Paulo, não só em São Paulo, mas como em outras cidades do Brasil também. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, só para citar algumas. Qual que é a questão? Está cada vez maior o número de roubo de celular, entre outras coisas, né, gente? Mas eu tô falando de roubo de celular porque é uma coisa que grita o tempo inteiro. Acho que vocês têm visto na TV até pessoas que têm sido assassinadas por conta de um celular. Mas eu vou falar de casos que eu tenho visto não só no centro onde eu moro, mas também na Avenida Paulista, em Moema, Itaim, Higienópolis, Pinheiros, porque a coisa está generalizada. O recado principal é: não deem mole, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, então evitem usar celular na rua. Se precisar atender o telefone, fazer alguma ligação, entre em algum estabelecimento comercial para ficar mais protegido. Inclusive no carro tem que tomar cuidado porque eles têm estourado o vidro no trânsito para roubar celular, então não pode dar mole. Eu já tenho amigos que foram roubados dentro do Uber, por exemplo, o marginal estourou o vidro e tomou o celular da mão, então tem que tomar cuidado. Por sorte, eu nunca fui roubado, mas quase já fui roubado. Só não fui realmente por uma fração de segundo que eu tive um instinto. E quando eu percebi algum movimento, eu me abaixei e o menino passou com a mão aqui, eu senti o vento. E aí, assim, quase meu celular foi embora. Aí veio aquela indignação. Porque é revoltante, gente, a gente não ter o mínimo de segurança no lugar que a gente mora. E o que eu quero falar também é porque o centro de São Paulo tem tido um contingente enorme de policiais na rua. Quem anda por aqui deve ter percebido muitos policiais e viaturas. Mas parece que tudo isso é coisa para inglês ver, porque na prática não está sendo suficiente, alguma coisa está de errado nessa história. Esses dias mesmo, eu quase presenciei uma moça sendo roubada. Por sorte, o rapaz que trabalha num prédio em frente avisou dos meninos da bike. Eu estava atravessando a rua nesse momento. Eu vi a cena toda acontecendo. E assim, o modus operandi, para que fique como alerta, é: eles normalmente andam em dois. Esses meninos não tinham cara de maloqueiro, como as pessoas pensam, não. Eram meninos com uma aparência, entre aspas, normal, que poderia ser qualquer menino que a gente vê por aí, de uns 16, 17 anos. E eles ficam muito atentos. Eles pescam primeiro quem são as suas possíveis vítimas. Eles passam de frente para a pessoa, olham a cena, veem como que tá o nível de facilidade para acontecer o roubo. Depois que eles passam da pessoa, eles dão meia volta e pegam de costas. Eu vi já várias vezes isso acontecer. E aí, quando eu quase presenciei essa cena, eles perceberam que eu vi, eles estavam irritadíssimos com a história. Eu indignado, com meu coração na boca, porque eu queria fazer alguma coisa e não podia. Senão eu também poderia estar exposto a algum outro tipo de violência. Enfim, eles não conseguiram pegar essa moça, mas continuaram andando pela mesma rua. Detalhe, tem um posto policial na esquina de cá e na esquina de cá. Pra que serve? Nada. Sabe por que eu tô falando nada? Eu não tô falando contra o trabalho dos policiais. Eu tô falando porque eu saí daqui da frente da cena quando aconteceu e fui até uma base dessa da polícia e eu fui contar pro policial o que tava acontecendo. Primeiro, que parecia que eu tava atrapalhando. Sabe o que eu ouvi? Que infelizmente eles não podiam fazer nada porque eles não podem sair da base. Oi? Não pode sair da base, por quê? Pra que existe essa base policial, então? Ele falou que eu tinha que ligar no 90. Ou seja, gente, que palhaçada é essa? Polícia, que regra é essa que o policial não pode sair da base pra tentar evitar um crime? Eles estavam na esquina de cima, eu avisando: olha, eles foram por ali. São dois meninos na bike, um com uma bike metade azul, preta, a outra metade vermelha e preta, os dois de camiseta preta, os dois com mochilinha nas costas. Eles estavam com fone de ouvido porque eles ficam se comunicando pra passar dica um pro outro. E eles vão e voltam no mesmo lugar. Eles podem dar uma voltinha um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, mas eles voltam. Eu vejo eles agindo no mesmo lugar. Ou seja, se eu e outros moradores veem, por que a polícia não vê? Por que a polícia não faz nada? Ah, mas não adianta prender porque vão soltar. Gente, então não precisa de polícia, então vamos acabar com a polícia, porque então não adianta prender, porque já vão soltar. A gente tem que cobrar. Como cidadão, independente se você apoia a direita, se apoia a esquerda, você tem que ser a favor da segurança e do que é certo. Então a gente tem que cobrar, sim. Principalmente de quem a gente votou, a gente tem que cobrar. Gente, realmente não dá mais do jeito que tá.
São Paulo está insuportável. Daí outro dia eu dentro do meu carro também, parei na esquina no farol e vi uma moça com o celular, eu vi os dois indo e voltando, eles dão meia volta e aí eles deram o bote e pegaram o celular da moça com a maior calma do mundo. Alguns desses roubos eu vi acontecer a 20 metros da base da polícia. Não foi um só, gente, foram vários que eu presenciei. Sabe por que eles fazem isso? Pela certeza da impunidade, a certeza de que eles não vão sair da base, a certeza de que não tem uma quantidade suficiente de policiais rondando nesses lugares que são os principais focos. Tô falando do centro, de República, Avenida São Luís, Avenida São João, ao lado do Copan, Lago do Aroche, Avenida Paulista, Rua Oscar Freire, Teodoro Sampaio, Rua dos Pinheiros, Tabapuã, enfim, são muitos lugares. Não é só um lugar. Eu comecei esse vídeo usando aquele meme que ficou famoso, que começou inclusive em Veneza, onde lá eu fui furtado pelas pickpockets, que eu já contei aqui no canal, porque a vontade que dá é de ir pra rua e ficar gritando, porque a gente vê. Se vocês moram nesses lugares que tem acontecido muitos casos, a gente tá vendo que eles estão por ali. E por que quem tem que ver não vê? Então a vontade é de ficar com cartaz, com camiseta, com megafone, gritando pra tomar cuidado com esses ladrões. Tomem cuidado com o uso do celular. Tomem cuidado com a gangue da bike. Infelizmente, por conta desses vagabundos, inclusive a classe de entregadores fica prejudicada, porque a gente olha com medo de todos, que em muitos dos casos eles vêm ou disfarçados com roupa de ciclista, ou com roupa de entregador, e um monte com roupa normal, né? Que aí fica cada vez mais difícil da gente tentar perceber alguma coisa. O fato é, todo mundo precisa colocar a boca no trombone. Se tivesse uma ONG que organizasse um grupo para ficar nessas principais ruas, para poder ficar gritando e alertando, eu juro, eu me inscrevo para poder ajudar voluntariamente. Vocês têm visto esse tipo de coisa acontecer? Pelo que vocês têm ouvido falar, quais são as principais áreas de risco na cidade? Não dá para se conformar. Gente, esquece essa coisa de ficar passando a mão na cabeça de político, pelo amor de Deus. O dia que a gente estiver morando num lugar onde tudo estiver funcionando, daí sim a gente aplaude. Daí eu vou postar aqui dizendo que eles são os meus ídolos. Por enquanto, aliás, está muito longe disso. Então, vamos ter um pouco de consciência e vamos cobrar dos políticos ao invés de ficar idolatrando? Enfim, São Paulo é uma cidade incrível, que tem tantas coisas legais, o centro é lindo, mas coitados dos turistas que vêm aqui, caem de paraquedas e não têm noção do que pode acontecer. Aqui, como em qualquer lugar do mundo, é claro que é a nossa responsabilidade estarmos atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta. Principalmente quando você chega num lugar que você fica deslumbrado com o que você está vendo, daí a gente acaba baixando a guarda e é quando a coisa acontece. Outro dia eu tava vindo naquela calçada, a menina foi roubada ali. Olha onde tá a base da polícia, bem aqui. Aliás, gente, outro absurdo. Tinham duas bases da polícia que ficavam uma aqui e a outra aqui. Não sei por qual motivo elas saíram desses lugares e foram colocadas nesse lugar que ela tá escondida atrás da praça. Eu fui ali e perguntei por que a base saiu dali e foi pra ali. Sabe qual foi a resposta? Alguns reizinhos que moram nesse prédio daqui reclamaram que a luz do giroflex da viatura incomodava. Então, assim, eles tiram de um lugar onde a eficiência poderia ser muito melhor porque alguém reclamou que a luz estava incomodando. Faça-me o favor, né, gente? Eu acho que se a polícia tivesse algum interesse em realmente atuar nessa situação... Você quer ver um exemplo simples? Por que não tem policial à paisana andando com o celular falso pela rua, porque é só levantar a mão com o celular andando pra lá ou pra cá que alguém dessa gangue da bike vai chegar. É tão fácil prender um monte deles, por que ninguém faz nada? E eu não tô falando isso porque eu moro nessa região, eu tô falando isso porque por aqui passam milhões de pessoas todos os dias, que estão trabalhando, passeando, turistas, e isso é inadmissível. Nessa outra extremidade da Avenida São Luís, que fica mais uma base, foi onde eu vim reclamar e o policial falou que eu tinha que ligar para o 190 porque eles não podiam fazer nada. E os ladrões da bike estavam ali, ó, subindo ali. Eu falei, sabe o que adiantou? Nada. Ah, qual que é o seu nome, seu RG? Eu vou avisar no rádio, porque eles ficam aqui fazendo o quê, então? De enfeite? Gente, outro dia eu tava ali na praça 14 bis, eu tava de carro, e o carro da frente foi roubado, vidro estourado, a 20 metros da base da polícia. Sabe por que isso acontece? Porque eles têm a certeza de que nada vai ser feito. É um absurdo isso. Sem contar quando os policiais não estão no WhatsApp, né? Porque toda hora que eu olho eles estão no telefone, que deveria ser algo proibido, inclusive. Se você também fica indignado com essa violência, compartilhe esse vídeo, aproveita, deixa um comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo em algum lugar que seja tipo incrível.